Nesse vídeo eu vou contar para você como eu perdi cerca de R$200 mil em um ano. Por que eu estou gravando esse vídeo? Cara, aqui nas redes sociais tudo é muito lindo, né? A gente conta as vitórias, as coisas boas, né? Mas nos bastidores às vezes acontecem coisas ruins também, né? Então, um dos objetivos é para ser brutalmente honesto aqui e dizer que muitas vezes as coisas não funcionam como a gente imaginava. Só que mais importante do que isso é mostrar na prática o poder de uma crença. Uma crença negativa tem o poder de fazer de acontecer várias coisas ruins, tá? Aqui estamos focando na questão financeira. Eu vou te contar a história de como que isso aconteceu, mas o mais importante é no final você entender a crença que causou tudo isso, tá? Porque talvez seja algo que você tenha também, né? E você possa evitar perder dinheiro assim como eu perdi, ou talvez, caso já tenha perdido também, para que você resolva isso, tá? Só antes de entrar no assunto aqui, dê um like nesse vídeo, tá? Isso é muito importante para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, né? Então, se você gosta aqui do que eu faço, né, e você já me conhece, já sabe que vai vir coisa boa aqui, dá um like, isso ajuda a popularizar o vídeo. E se você quer alguma ajuda mais específica, né, para entender que tipo de bloqueio você tem e destravar isso, tem a opção aqui da seção Destrave. As inscrições não estão abertas no momento, mas você pode entrar numa lista de espera e quando surgir uma vaga você ser avisado. Tem um link aqui com os detalhes. Bom, eu fiz uma colinha aqui para não perder nada, né, para não esquecer nada e seguir a cronologia das coisas, que às vezes as coisas ficam meio embaralhadas, né? Então, vamos lá. A primeira coisa a gente vai ter que voltar um pouco antes aí para ficar claro como que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, né? Eu já contei várias vezes, eu já tive vários negócios, nenhum ia para frente porque a minha mente não permitia, né? Tinha lá as crenças de merecimento, crenças de não sou capaz, enfim. Até que eu cheguei em um negócio que era como consultor para lojas virtuais. Então, eu já tinha tido duas lojas, né? Uma que vendia perfumes importados e a outra que vendia relógio. A de perfume não foi uma boa ideia na época, porque os preços que a gente comprava não conseguia competir com outras empresas. Já a de relógio era um negócio muito bom, porque a gente comprava direto da fábrica, ou da fábrica ou dos representantes legais no Brasil aqui, quando era relógio importado, então a gente comprava do mesmo local que todo mundo. Isso a gente conseguia competir pelos preços, enfim, era um negócio fantástico, tá? Que realmente só não deu certo porque eu não estava preparado para fazer ele dar certo. Bom, então eu estava lá como consultor para lojas virtuais. Ainda com muitos bloqueios, né? Por mais que eu tinha um conhecimento muito bom de como aquilo funcionava, eu tinha dificuldade em cobrar e uma série de coisas. Aí, enquanto eu estava nessa profissão, as coisas começaram a mudar. Que foi quando eu conheci o livro Poder do Subconsciente, né? Eu já contei essa história aqui também. Não dá para contar tudo, porque senão vai ficar um vídeo aqui de 1 hora. Mas conheci o livro Poder do Subconsciente, comecei a ler. Comecei a fazer alguns exercícios, enfim, né? Criei esse canal, que foi o primeiro conteúdo, foi a leitura aí do livro Poder do Subconsciente. E aí, depois de começar a fazer algumas técnicas mais simples, né? Como escrever e repetir aquilo que eu queria colocar na minha mente e tal, eu comecei a estudar muito sobre isso e eu conheci a hipnose, a reprogramação mental, né? Através de hipnose. E eu falei, cara, eu acho que isso aqui vai ser a forma mais fácil de eu fazer a reprogramação que eu quero. E eu comecei a estudar sobre isso, tanto aqui no Brasil. Na época, acho que o primeiro conteúdo que eu tive acesso a isso foi do Hélio Couto, que ele tinha algumas reprogramações. Eu lembro, até tinha uma que chamava Poder Infinito, né? E outras também. E também muito conteúdo de fora, né? Então, colocava lá em inglês, né? Hipnose, não sei o quê, para dinheiro e tal, e via como que era feito. Então, eu comecei a estudar muito sobre isso, até que eu desenvolvi algo, inicialmente para mim, que deu muito certo, né? Que foi a mistura da hipnose com técnicas subliminares, né?
tanto aí códigos de Grabovoi, enfim, não vou entrar nos detalhes aqui. Mas foi algo que funcionou muito bem para mim, né? Então, assim, ó, eu queria colocar algo na minha mente, eu fazia uma reprogramação com aquelas repetições e aquilo entrava mais facilmente na minha mente. E aí eu fiz isso e eu tive um resultado muito bom nessa profissão, como consultor para loja virtual. Que foi, já contei outra vez também, uma vez que eu fechei um contrato na época de R$25 mil, né? E para um serviço que era para ser feito em 3 meses. Então, na época, daria ali 8 mil por mês. E eu estava acostumado com 2.500, 3. Então, foi um salto na época, né? Eu acabei perdendo esse contrato porque não sabia que tinha ainda questões lá de não merecimento e tal. Esse valor de 8 mil por mês passava aquilo que eu me achava digno na época, né? Olha que loucura. Só que ali ficou muito claro, falei, cara, isso aqui funciona. E eu já tinha um canal. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu criei na época reprogramações prontas para resolver problemas específicos. Por exemplo, eu criei a reprogramação... Primeiro, eu criei essas reprogramações gratuitas, tá? Por exemplo, aquela reprogramação Deus satisfaz minhas necessidades, enfim. Acho que são 7 anos, né? Tá aí no canal até hoje, tem algumas com quase 1 milhão de visualizações. Então eu falei, pô, e a galera, e muita gente falou, nossa, isso aqui é incrível, isso funcionou muito bem, e tal. Falei, pô, bacana. Depois disso, falei, pô, vou criar também reprogramações pagas, né? Que eram reprogramações para problemas específicos, né? Por exemplo, tinha reprogramação para procrastinação, né? Para quem tinha problema em procrastinar. Reprogramação para autoconfiança. E aí, essa foi a primeira vez que eu dei um boom de verdade, né? Depois eu vou contar essa parte da história de forma mais detalhada em um outro vídeo, tá? Mas foi ali que deu o primeiro boom, que eu, tipo assim, fiz R$30 mil em um mês, né? Nunca tinha feito isso na vida. Então, foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, né? Depois dessas reprogramações prontas, eu comecei a fazer também reprogramações personalizadas, né? E faço isso até hoje, inclusive. E também foi algo muito bom, né? Foi algo muito bom. Foi muito bom porque eu comecei a conversar mesmo assim com as pessoas, entender de forma mais específica quais que eram os problemas mesmo, né? E ver que cada pessoa tinha um tipo de bloqueio diferente, enfim, foi algo muito bom. Mas então, eu comecei a ganhar dinheiro mesmo assim, com essas reprogramações para problemas específicos, depois para reprogramação personalizada, beleza? É importante isso ficar claro. Bom, e aí, desde que eu comecei a fazer isso até o ano de 2022, cara, foi tudo fantástico, né? Consegui, fazer coisas que inimagináveis, né? Inclusive a questão de ter a coragem de ter o meu filho. Que cada ponto que eu vou falando aqui, eu lembro assim, cara, vai ser bom eu destrinchar sobre isso. Mas um outro vídeo eu vou falar como que essa mudança de mentalidade me deu essa coragem para ter meu filho, inclusive. Mas então as coisas aconteceram muito bem nesse período, até 2022. Tanto, né, crescendo ali o meu estilo de vida, como em patrimônio também, consegui juntar um bom dinheiro, né? Nesse período, eu me divorciei, né? Então aí quando acontece o divórcio, tem uma desestabilizada nesse sentido, mas voltei rapidamente e consegui também né, voltar a juntar dinheiro ali, mesmo após isso, enfim. Só que aí vem o ponto exatamente aqui dessa perca de dinheiro, vamos dizer assim, né? Que aconteceu mais especificamente no ano de 2023. O que aconteceu? No final do ano de 2022, eu atendi uma pessoa, olha só. E essa pessoa, eu atendi pessoalmente, né? Através de uma reprogramação personalizada. Então, como é que funciona, né? Eu faço uma reunião com a pessoa, normalmente é necessário só uma mesmo, entendo ali o que é necessário e é feita a reprogramação personalizada, baseado ali no que foi encontrado. Cara, sempre deu, muito certo, né? Se as reprogramações prontas, disponíveis aqui, gratuitas, dão certo, imagina algo personalizado.
Só que nesse caso específico não deu certo, por algum motivo, né? E o cara que eu fiz essa reprogramação para ele, ele acabou comigo. Ele acabou comigo. Ele me xingou de todos os nomes possíveis. E ele falou que eu era um charlatão, que eu ganhava dinheiro enganando as pessoas, e isso, aquilo, outro. E o que aconteceu? Eu aceitei isso. A partir daquilo, cara, aquilo é uma das coisas que eu falo muito aqui, né? Como que as coisas entram na nossa mente? Através de repetição e através de um forte impacto emocional. No caso dele foi um impacto emocional fortíssimo. Na hora que eu ouvi, né, os áudios e tal que ele mandou, cara, aquilo, a crença foi criada na hora ali, sabe? De eu sou um enganador, eu sou, enfim, um impostor, eu estou enganando as pessoas. Eu realmente acreditei nisso. Por mais que tivesse N resultados que comprovavam o oposto, isso que aconteceu fez com que eu acreditasse nisso. E quando eu acreditei nisso, as coisas desandaram, né? Por quê? Nesse momento eu tinha uma equipe, né, aqui relacionado para me ajudar, tanto na questão aqui da produção dos vídeos como na venda dos produtos. Foram, nesse período, acho que tinha 5 pessoas, se não me engano, né? Então, eu tinha um custo ali de, acho que 25 mil reais por mês, só de pessoas, né? E que era um custo que era pago muito tranquilamente, porque as questões aqui rendiam bem mais do que isso, né? Só que o que aconteceu? Quando isso aconteceu, cara, eu não consegui fazer mais nada. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe, eu fiquei cerca de 10 meses sem postar nada aqui no canal. Foi porque, cara, porque eu não conseguia. Como eu realmente estava me sentindo uma fraude, falei, cara, eu vou falar o quê? Como é que eu vou falar umas coisas para a pessoa aqui? Vai ser mentira. Vai ser mentira isso. E o que eu fiz? Só que, né? Beleza, eu não conseguia fazer, só que eu não podia simplesmente falar assim, eu não conseguia gravar vídeo, né? Eu falei, não faz sentido manter a galera aqui. Só que não tinha como eu simplesmente falar assim, gente, é isso aí, valeu, tchau. Não, mantive a boa parte da galera por um tempo para ver se eu me recuperava ali. E mesmo para quem eu fui dispensando, né? Foi pagando o salário para frente, enfim, né? Mas sei que eu tinha ali um déficit de 20, 25 mil reais por mês, né? A vantagem é que com o YouTube, né, você acaba, por exemplo, às vezes algum vídeo que você grava, você já gravou há muito tempo, mas ele continua ali te rendendo por um bom tempo. Eu tinha produtos que eram vendidos ali, então aquilo trazia ali uma renda de uns 10 mil por mês, e eu precisava me manter também, né? Eu falo esses 25 mil só de custo de pessoal, mas tem o meu custo que não é barato, pensão, etc, enfim, né? E aí eu fui realmente tirando dessa reserva que eu tinha, né? Então, até chegar o ponto da virada. Mas antes de chegar ao ponto da virada, vamos lá. Olha o que causou isso, cara. Olha o que causou essa tragédia. Uma crença. E uma crença que não era verdade, era só uma crença mesmo. Por quê? Tanto que agora eu voltei a gravar os vídeos, aí eu vou explicar o porquê, né, também. Mas foi um resultado que não funcionou, e aí aquilo trouxe um impacto emocional forte, eu assumi aquilo, mas não era verdade. Eu não enganava as pessoas, só que eu aceitei aquilo. Então olha só como que uma crença tem o poder de destruir, cara, uma coisa que foi construída, né, por muito tempo, né? Bom, aí o que aconteceu? Isso, então, o ano de 2023, né, foi nesse sentido aí. Só que aí chegou, por volta ali do meio do ano de 2023, eu tava assim, cara, não tem como. Uma das coisas que eu comecei a fazer foi a dar a mentoria para
outros empresários com relação ao YouTube, né? Que é uma coisa que eu entendo muito bem. Então, tipo assim, olha, se você tem uma empresa, você quer se posicionar no YouTube e tal. Então, fiz renda com aquilo ali, mas também, cara, eu tava me sentindo muito mal, assim, enfim, né? Essa questão de síndrome do impostor, né? Que era um nome assim, é terrível. Bom, aí o que aconteceu? Eu falei, cara, não, o que eu preciso fazer agora? Como que eu não vou me sentir uma fraude? Se eu fizer dinheiro com alguma coisa que não tenha nada a ver com isso, né? Essa era a minha forma. Eu falei, não, eu vou deixar essa questão de YouTube de lado, reprogramação, não sei o quê. Vamos ver se eu sei mesmo fazer dinheiro de outra forma ou se eu só sei fazer dinheiro falando para os outros como fazer. Que aí realmente seria complicado, né? E aí, como eu estava nessa vibe, eu me conectei com um amigo, né, que eu já tenho há algum tempo, e a gente conversou e falou assim, cara, você podia me auxiliar aqui na questão das vendas aqui da clínica, né? É uma clínica de fisioterapia e tal. Eu falei, pô, bacana. Eu falei, pô, eu acho que aqui vai ser o local para eu colocar esse meu conhecimento, que eu tenho um conhecimento considerável de vendas, pô, mais de 15 mil vendas pela internet, que é mais complexo, né? E aí, ele me convidou para isso, falei, pô, beleza, vamos lá. E ali foi realmente essa nova virada, né? Porque ali, em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu resultados muito bons, né? E aquilo trouxe para mim a confiança de novo. Eu falei, não, cara, eu sei fazer mesmo. Eu aplicando isso, esse conhecimento que eu tenho, eu consigo aplicar isso em qualquer outra coisa. Qualquer coisa que eu me dedique nesse sentido de empreendimento, de negócio, cara, vai dar certo, porque isso existe mesmo. Não é loucura, não é uma fraude. Não, isso existe. E eu consegui ver isso na prática com algo que não tem nada a ver com essas questões aqui que eu estava acostumado. Né? E aí, isso me trouxe a confiança para voltar a produzir em 2024. Né? E de lá para cá, né? As coisas têm acontecido muito bem nesse sentido. Né? Bom, eu fiz a cola aqui, mas acabei olhando pouquíssimo. Deixa eu ver se eu falei tudo que precisava aqui, né? Sim, é isso, né? É isso. Qual que é a lição aqui, então? Cara, uma crença tem o poder de acabar com algo que você levou muito tempo a construir. Da mesma forma que uma crença tem o potencial de te ajudar a construir coisas incríveis, né? Se esse canal hoje ele tem um pouco mais de 300 mil inscritos, é por uma crença que eu destravei, que foi de me permitir ter destaque em algo. Uma crença. Uma crença tem o poder de mudar a sua vida toda. Uma crença tem o poder de mudar a sua vida toda. Em todos os sentidos. Todos. Uma crença de relacionamento pode, né? Homem é tudo igual, homem não presta, mulher é interesseira, qualquer coisa assim pode acabar com sua vida amorosa. Na questão do dinheiro, a mesma coisa. Bom, o que você tira de lição? Deixa um comentário aqui falando se isso fez sentido para você, né? Dá um like se você não deu o like ainda e reforço, né? Caso você queira alguma ajuda pessoal para tanto entender se você se sente travado, eu estou estagnado aqui financeiramente, não sei o que é. Na sessão a gente identifica isso e você recebe um plano de ação personalizado para você vencer qualquer tipo de bloqueio em até 60 dias. Tá? Toca aqui para você entender exatamente como funciona. É isso, um abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.